Mas algumas coisas assim interessantes, né, que acabaram acontecendo nessa história toda ela expôs aí muita coisa de como funciona, né? Primeiro, como funciona a ciência, né? Ela trabalha com esse negócio desde 1997, né, cara? Então, assim, a primeira lição que a gente tira disso é que se você quer fazer algo, né, acontecer, eu sei que tem toda a discussão, né? Tem que fazer todos os testes ainda, tal. O negócio é uma promessa, né? Se passar em todos os outros testes, é promissor disso aí funcionar, e aí a gente tem que ver para frente. Mas mesmo assim, tirando essa parte aí, mostra para todo mundo que ciência não é um negócio do dia para a noite, entendeu? Então, quando você mexe com alguma área da científica, qualquer que seja, primeira coisa, né, você tem que ter, é um negócio que é de longo prazo. Por isso você tem que ter uma política de longo prazo quando você quer trabalhar com ciência. Porque não tem como você fazer um negócio hoje e daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, o negócio está pronto. São coisas que demoram, às vezes, décadas para você estudar. Isso aí eu achei muito interessante dela ter colocado isso, porque acabou mostrando para a população em geral, porque muita gente se assustou. Caramba, mas ela trabalha com isso faz 30 anos. É assim, as áreas científicas são desse jeito. O Filipão tá aí, para que não deixa eu mentir, o pessoal da teoria de cordas, entendeu? Trabalham há 30 anos com o negócio, até hoje não provaram. Marcelo Gleiser trabalhou 30 anos com uma coisa que pode estar morta. Olha que loucura isso, entendeu? O cara se dedicou a vida dele, né, para uma coisa. Exato. Então, assim, o pessoal tem uma ideia, né? 30 anos, cara, é uma vida. Então você se dedica a uma vida. Isso é. O próprio Niconelis, né? Também. Próprio Niconelis. 30, 40 anos de carreira. Exato. Isso é interessante, que a gente sempre premia a pessoa que, digamos, acertou, criou alguma. Escolheu o caminho certo. Só que a pessoa que descobriu que o negócio tá errado também é tão importante quanto. É isso. Claro. Porque é menos uma alternativa que a gente precisa perder tempo. Então também é importante essas pessoas tão importante quanto você definiu muito bem. Só que a gente não premia essas pessoas, e tem né? outra coisa, assim, uma pessoa que descobriu alguma coisa, ou criou alguma coisa, e depois descobriu que aquilo estava errado, ela foi importante por um tempo, e continua sendo importante porque ela fez parte de toda a evolução essa linha do tempo pensamento. do pensamento, né, cara? Antigamente se pensava assim, e esse cara era a referência. Depois provou-se que isso está errado, ou tá parcialmente errado. Ou incompleto. E aí. Porque, cara, a gente sempre tá sobre ombros de gigantes. Sempre. É isso, exatamente. E esses gigantes cometeram erros também. Da vida pessoal ou da parte científica também. A Camila faz um podcast chamado Biologia em Meia Hora, que ela conta a história da descoberta da insulina. Opa. Como chama a doença? Diabetes? A diabetes do tipo 1. Tá. E aí ela conta mellitus, né? 3.000 anos de história. 3.000 anos, porque os primeiros documentos... você vai ter documentos do Egito Antigo, documentos da China Antiga, documentos da Índia, descrevendo a doença, e os caras batendo cabeça, tentando resolver, procurando alternativas, tentando entender o que está acontecendo, pra gente descobrir insulina agora. Perdendo perna e não sabendo por que é. Só existe essa descoberta hoje porque tudo foi feito nesse período anterior. Então, é isso. 3.000 anos. Mas isso é fantástico, né, Sacani, cara? Essa história da ciência, né? É muito legal. Isso aí foi uma parte interessante dela ter mostrado isso aí para o público em geral, que eu acho que pouca gente sabe, né? Acho que as coisas são do dia para a noite, não é? Ela ter exposto um pouco, né, do que acontece aí nos laboratórios, né? Principalmente no Brasil, né? Então rolou todo esse papo aí da patente, né? Perderam a patente, tudo, e aparentemente, eu conversei muito com o Lucas do La Ciência sobre isso aí, né? E aparentemente foi um erro da própria equipe, né? Deles, né? Que não estavam acostumados a fazer isso, porque eles publicaram. O que o americano faz? Aí a gente entra até na discussão dos irmãos Wright lá com o Santos Dumont, entendeu? O americano, quando ele vê que tem um negócio promissor, antes dele publicar o artigo científico, ele vai lá e já deposita a patente do negócio, entendeu? Porque um dos critérios ali para ser aceita, né, não pode ter publicação nenhuma. E aqui foi o contrário, aqui ela publicou. Como ela tinha publicado, então não podia ter a tal da patente internacional lá. Isso aí nos leva para o caso do irmãos Wright com o Santos Dumont, porque os irmãos Wright estavam lá na cidadezinha deles, quietinho, fazendo avião e tal, não sei o quê, não falaram para ninguém, colocaram o negócio, enquanto o Santos Dumont tinha uma outra visão, que era mostrar pra galera, tal, não sei o quê. Então isso aí é uma coisa interessante mostra o estado, assim, outra coisa legal, né, de toda essa discussão dela que mostra, é que o Brasil tem bons cientistas, entendeu?
Eu sei, de novo, né, ressaltando que tem que ver se esse negócio vai dar certo mesmo, tem que fazer todos os testes aí que vocês estavam falando, fazer o teste cego, tem que fazer os níveis lá, né, os estudos de 1, 2 e tal, isso aí eu não entendo não, tá? Mas eu sei que tem que passar por tudo isso aí, e aí para chegar e bater o martelo mesmo. Mas mesmo assim, né, mostra que a gente tem bons pesquisadores no Brasil, isso aí é interessante também. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que esse caso aí da polilaminina pode ensinar pra gente, além do fato do medicamento em si e de ser promissor aí para esse tipo de situação, né, dos paraplégicos e tal, voltar a andar, voltar a mexer e tudo mais. Então é legal, cara, é legal. Não, voltar a andar, né? Mexer o braço, né? Porque pode mexer o braço, né? Pode. Voltar a mexer o braço, Por que o pessoal tá comparando com a cloroquina? Então, porque o processo do método científico ele é o mesmo. Aquela discussão que teve, se a cloroquina funcionava ou não. É a mesma Foi coisa. A mesma discussão? É a mesma discussão. É a mesma discussão, só que a cloroquina chegou no final. Pra mim, aqui a polilaminina tá no meio. Isso, né? Isso. Só que o Jaime tá falando é isso. Cloroquina passou pelo método científico. Chegou no final. Que não funciona. Que não funciona. Isso. Na época ou só depois? Já se sabia na época. Isso é porque eu lembro na época que saiu naquele Brasil Sem Medo do Bernardo Kister 50 estudos que provam a eficácia da cloroquina. Aí quem foi pesquisar os 50 estudos? Quem? O astrofísico junto com um colega de química, o Gustavo, a gente pegou os 50. Vamos analisar esses 50 aqui. A gente leu um por um, mano, dos 50. Uns eram repetidos, os outros nem existiam, os outros links eram banco de dados, é porque ninguém verifica. Ficou só a headline. Tá. Aí, isso viralizou, cara, pra caramba, aqueles 50 estudos. Viralizou. Aí a gente montou um dossiezinho bonitinho lá, explicando, resumindo de cada estudo o que tinha, o que não tinha, o que era repetido, o que nem fazia sentido. Inclusive, 2 dos 50 era o contrário, dizia que não era eficaz. Mas coloca ali, ninguém vai pesquisar nem nada. Aí a gente fez esse resumo, aí eu mandei pra Natália Pasternak na época. Aí ela me agradeceu e tal, foi como eu conheci ela me agradeceu e tal, aí ela é já da área. Sim. Aí eu falei, ó, já fiz o trabalho pesado, tá aqui, dá uma verificada. Aí ela espalhou aquilo ali e, pô, deu uma merda na época com aquele Paulo Zanotto, que o Paulo Zanotto era o orientador do Átila e a Marina, deu uma merda na época. Mas assim, é um ponto final, chegou ali, tem a resposta. Polilaminina, a gente tá no meio do caminho, não dá pra dizer nem que funciona, nem que não funciona, estamos testando. Pois é. Imagina um carro. O carro está em desenvolvimento. Aí as pessoas querem pegar o carro que não foi testado ainda e tá dizendo, vamos dirigir, porque já funciona. Pô, mas peraí, a roda ali pode estourar no meio do caminho. Não, vambora. Calma. Em outras áreas do conhecimento aí na engenharia, por exemplo, a gente chama isso de protótipo, né? É o foguete do Elon Musk. É o Starship. Equivalente a isso. O Starship, cara, a gente nem sabe qual é a versão final do Starship. Isso aí que ele voa e explode é um protótipo. Desse protótipo, ele vai aproveitar o que deu certo, não vai aproveitar o que deu errado, e no final de tantos anos ele vai montar o foguete do jeito certo, a versão final. Então é assim, é um protótipo, né? É um protótipo. Ele pode ser promissor, pode ser legal, pode dar certo, pode ter coisa que pode dar errado, pode ter coisa que você imaginou que daria certo, pode ter coisa que você pensou que ia fazer em 2, 3 anos, só que você vai ter que fazer em 10. Então é assim. Então no caso da engenharia, né, que vem mais com isso, é o que a gente chama de protótipo. Né? O mais importante é o pessoal do chat ter uma atenção que a gente não está torcendo nem contra nem a favor. O que a gente está tentando explicar aqui são os processos, como funcionam as coisas. Porque as discussões na internet estão muito voltadas para vocês estão torcendo contra, vocês estão dizendo que já é correto 100% feito. E a gente não está dizendo nenhum nem outro. A gente está tentando explicar são os processos, como que esses conhecimentos acontecem, o que tem que ser feito, em qual passo que está. Porque essa pergunta aí de parecido com cloroquina, ela já carrega um viezinho. Já dá pra gente perceber que tipo de pessoa tá perguntando isso, entendeu? Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo e a gente explicar, então, como funciona esse rito, que acho que vale a pena. Então, vamos lá, cloroquina. Você foi lá, pegou Covid, tomou cloroquina e melhorou. Beleza, funcionou pra você, pelo menos aparentemente funcionou pra você. E isso era uma coisa que estava acontecendo. Só que pra ciência isso não basta. Então, o que a ciência vai fazer? A ciência vai falar assim, então vamos criar uma hipótese. A hipótese é, cloroquina funciona contra a Covid, sim ou não? Certo?
E aí eu monto um experimento para mostrar isso. Como que funciona esse experimento, quais são as fases desse experimento, que eu acho que é isso que seria que o Sérgio falou que seria legal a gente explicar. Que é fase 1, fase 2 e fase 3 do experimento. Então, o que a Anvisa aprovou e que a Tatiana tem autorização para fazer agora? Foi o experimento piloto dela entrar em fase 1. E qual que é a fase 1? A fase 1 é uma fase de segurança. Então eu vou pegar um grupo pequeno de pessoas, vou dividir esse grupo de pequeno de pessoas em 2 grupos, vou testar essa substância nessas pessoas para ver se aquilo é seguro ou não para aquelas pessoas. Ah, então, essa pessoa melhorou, essa pessoa piorou, aumentou a mortalidade, diminuiu a mortalidade. Isso é um teste de segurança. Eu testo em poucas pessoas, porque eu não vou testar isso em 10 mil pessoas, que vai que a taxa de mortalidade é alta com aquela substância. Passou dessa fase? Então tá bom. Então é uma substância segura e aparentemente tem um efeito positivo para as pessoas voltarem a andar. Eu passo para a fase 2. Qual que é a fase 2? É uma fase de dosagem e de continuação de teste. Então eu vou aumentar o grupo de teste e vou testar doses diferentes. Então, será que se eu aplicar 2 vezes na coluna do Vilela é melhor do que aplicar uma vez só? Será que se eu aplicar... Ou pior. Será que se eu aplicar nas primeiras 24 horas ou depois é pior? Então eu vou testar essas variações na segunda fase, certo? Ah, e eu estabeleci que é seguro e que tem uma dose ótima para eu testar. Aí eu vou para a fase 3 do experimento. Aí eu vou pegar um grupo grande de pessoas, vou separar esse grupo em 2 e vou testar nesses 2 grupos. Por quê? Porque daí eu vou avaliar se aquilo realmente tem um efeito para as pessoas voltarem a andar. A princípio, passou da fase 3, essa droga pode ser liberada para o mercado. Porque a princípio... Em qual fase estamos com polilaminina? Polilaminina antes da fase 1. Antes da fase 1. A gente não começou a fase 1, a fase de segurança não começou. E de novo, quem falou isso foi a doutora Tatiana, não é o Emílio, ela acabou de falar isso naquela entrevista do Estadão que eu coloquei aqui para vocês. Passou da fase 3, Vilela, ele vai para uma fase que se chama fase 4, que é a fase de mundo real. Então eu continuo avaliando os casos depois que o experimento acaba. Então todo mundo que toma polilaminina vai entrar numa tabela e essa tabela vai ser contabilizada por anos para a gente ter certeza que aquele efeito é real ou não. Aí é o chamado estudo observacional. Estudo observacional, que é o estudo de mundo real, não é um experimento mais. Aquilo foi aprovado, todo mundo melhorou, agora eu vou começar a aplicar aquilo em todo mundo que sofre um dano de coluna. E aí eu vou acompanhando essas pessoas por 5, 10, 20, 30, 40 anos para eu entender qual que é o efeito real daquilo no mundo real. A cloroquina, para Covid, cloroquina é um remédio que tem na farmácia para comprar. Se quiser ir comprar agora, vai lá comprar. Ela só não serve para Covid porque ela passou por essas fases e o resultado dela é que no mundo real, no experimento montado, ela não teve efeito contra a Covid. E, de novo, os dados estão disponíveis no site da Anvisa. Não sou eu afirmando isso. Entra lá no site da Anvisa e faz o que o Jaime fez. Baixa todos os dados. Os dados estão publicados lá de todos os experimentos, explicando como esses experimentos foram feitos e faça você a sua análise dos dados. Não precisa ser Anvisa não. Se você sabe inglês, você pode buscar lá também nos Estados Unidos, que também está lá. Pode buscar na Europa, que também está lá. É só procurar. Tem a Cochrane, por exemplo, da Inglaterra, Reino Unido. Não precisa ser também Anvisa Brasil não, se você não acredita, digamos assim. É porque se nesse a Anvisa caso, não é confiável... Mas nesse caso não tem a ver com confiança. Os dados estão ali. O que a gente precisa aprender é usar as ferramentas. Uhum. Porque eu posso entrar lá, eu baixo os dados, eu sei um pouquinho de matemática e de física, eu vou fazer minhas análises aqui. Eu consigo fazer essas análises. É isso. Quando eu digo eu tô falando assim, a sociedade consegue. Pô, não é possível que não tenha um amigo de engenharia que reprovou 2 vezes cálculo 1 e na terceira passou e não vai entender. Sabe outra coisa pô, também. Galera, é brilho, porra. Como é que tu não vai entender o bagulho? Baixa e estudar, porra. Outra coisa que também polemizou muito foi a doutora Tatiana falar do formato de cruz, né? Isso. E a galera já levou para um lado e que para o não outro. tem formato de cruz, né? Não tem formato de cruz, né? Não Esse tem. negócio. Então por que veio isso? Então... Essa é a maior incógnita. Que eu também não entendi porque que ela falou aquilo. Aquilo ali é uma representação. Fala aí, Sérgio. Não, se você pegar a imagem da polilaminina no microscópio, ela não tem formato de cruz nenhum. É que às vezes a pessoa vai fazer algo para simplificar
e acaba criando coisas como esse negócio da cruz aí, entendeu? Aquilo lá foi uma representação, é um desenho que a galera fez, mas existe a fotinho dela, se procurar, e tem a fotinho dela no microscópio. Então ela tem, e também outra coisa, né? Ela não é um negócio, ela tem um negócio 3D, né? Tem uma estrutura tridimensional. Sim, sim. Então ela pode ter um formato de Y, pode ter um formato de, não é uma cruz, entendeu? Ô, Sérgio, É igual na astronomia, a gente falando das três Marias, né? Isso, E elas não mano, estão na mesma nome. distância. Vilela, você já viu? Pareidolia. Você já viu? Ô, Sérgio, vou dar um exemplo bem pesado aqui, tá? Não sei se pode colocar aí na tela. Tá. Você já viu Jesus no cu do cachorro? Não coloca na tela, mas... Não. Não colocar. mas... Não, pode colocar. Procura aí Jesus no cu do cachorro. Mas já vi em... Em torrada. em outras Em coisas. mancha. Então... Você quer mostrar um cu de cachorro É na mó minha legal. live? Não, cara. É mó não. legal Jesus no cu do cachorro. O problema Procura é o aí. cu do cachorro, não é Jesus. Mas é essa pareidolia que o Sérgio tava explicando, que é você enxergar o que você quer enxergar. Pareidolia eu achei que era só rosto. Não é só pra rosto. Ah, tá. E aí é você procurando padrões onde não tinha. O meu amigo Carlos Ruas, que faz o podcast comigo, ele publicou uma tirinha mó legal que ele enxerga um tridente. E aí ele fala que é de um outro Deus que tem um tridente, que é você dando Gostei, explicação. Eu acho isso vergonhoso, cara, assim, pras duas áreas. Tanto pra quem é religioso quanto pra quem é misturar, cientista. né? Não faz sentido, Por que na verdade, não? Porque né? isso aí você tá pegando. Se é uma pessoa que tem, digamos, respeito pela própria religião, não vai fazer uma porcaria dessa, né? De ficar dizendo que aquilo ali é a assinatura de Deus e não sei o que e tal. É um desrespeito com a sua própria religião. E também. Chegaram a chamar de molécula de Deus, né? Ficar chamando de molécula de Deus e não sei o que. Bom. É uma forçação de barra, né? Eu acho que é uma forçação de barra, até. Por isso que eu tô falando, é vergonhoso pras duas áreas, tanto pra pessoa que é religiosa quanto pra profissão de cientista, né? Claro. Porque não tem. É uma estrutura tridimensional, não é uma cruz.